E hoje, dando continuidade nos nossos relatos de psicografias, a gente vai conhecer a história comovente do espírito da Cleusa do Rosário, através da mediunidade da médium Sônia Lopes, que está lá no canal Revelações Espirituais. Uma história onde esse espírito vem contar pra gente que ficou vagando no cemitério por 20 anos depois que desencarna. É uma história muito curiosa que vai trazer pra gente muitos ensinamentos, e as psicografias servem pra gente tirar essas lições e não repetir os erros que eles passam pra gente. Vamos lá conhecer a história da Cleusa do Rosário? Era um dia frio na Serra Gaúcha e eu estava no velório da mãe de uma amiga. Fui apoiá-la nesse momento tão difícil. Uma chuva fina caía sobre os túmulos do cemitério. Após o sepultamento, as pessoas se dispersaram. Eu caminhei sozinha para a saída do cemitério, pensando na vida. Eu estava com 49 anos, meus pais já falecidos, nunca me casei. Esse é o meu propósito de viver aqui nesta terra? Pensei, preciso tomar um café quente, estou gelada. E continuei caminhando e pensando. Fui professora por tantos anos, ensinei tantas crianças e nenhuma delas foi meu filho. Por que será que não tive filhos? Antes de sair do cemitério, vi um homem que chorava diante de um túmulo com flores na mão. Parei e fiquei olhando para ele. Senti compaixão da sua dor. Ele se virou, me viu olhando para ele, se dirigiu a mim e falou: meus sentimentos. Foi a mãe de uma amiga que deixou a terra para voltar a um lar espiritual. Lar espiritual? Como? Se o corpo já foi sepultado? Respondi a ele. Quando acaba o fluido vital do corpo físico, o espírito sai dessa vestimenta. O espírito é uma cópia da fisionomia do corpo físico. Me perdoe, não me apresentei. Sou Jorge. E o seu nome, qual é? Cleusa. Encantado. Preciso ir. Você mora aqui perto? Não, mas venho com frequência visitar a minha esposa. Foi um prazer conhecê-lo. Ele saiu pelo portão, entrou no veículo e seguiu. Meses se passaram. Sara, minha amiga, me pediu para levar flores no túmulo da mãe, pois estava acamada, recém ganhara um bebê. Eu fui fazer esse favor a ela e novamente vi aquele homem, Jorge, diante do túmulo da esposa chorando. A mesma cena se repetia. Estava frio e garoando. Eu me aproximei dele. Ele me olhou e falou: meus sentimentos. Nossa, que estranho. Da outra vez ele tinha me falado isso. Perguntei a ele: você quer tomar um café? Café? Sim, está frio. Jorge parecia tão perdido em seus pensamentos. Coitado, não superou a morte da esposa. Mas quando estávamos chegando ao portão do cemitério, ele me falou: preciso ir, prazer em conhecê-la. E foi embora. Nossa, que homem estranho. Repete sempre a mesma coisa. Eu gostava de caminhar. Andava de longe até chegar à minha casa, que ficava em um local rural. Eu cuidava da horta, que era bonita. Como eu era sozinha, estava sempre voltando ao cemitério para levar flores ao túmulo da mãe de Sara. Me dei conta de que sempre fazia a mesma coisa e via Jorge no túmulo da esposa chorando com flores nas mãos. Que estranho! Por que tudo se repete?
Era sempre a mesma cena. Mas nesse dia observei uma mulher que visitava o cemitério e que conversava com outra, dizendo: sempre que eu venho aqui, vejo aquele homem com flores nas mãos e outra mulher conversando com ele. Onde você está vendo? Ali. Não estou vendo nada? É melhor irmos embora. Você deve estar vendo espíritos. Sabe, no cemitério tem muitos. Sério? Pensei que quando a gente falecia, estava destinado ao céu ou ao inferno. Ouvindo a conversa delas, estranhei que uma me via e a outra não. Quando elas foram para casa, eu as segui. Entrei na casa daquela que não conseguia me ver, passei a participar da sua rotina. Queria entender o que estava acontecendo comigo. Me deparei com outros que me expulsaram da casa. Saí dali, voltei ao cemitério e fiquei pensando: por que sempre volto para esse lugar? E novamente vi Jorge e lhe perguntei: você quer tomar um café? Sim, quero. Mas quando saímos pelo portão, ele falava: preciso ir. E me deixava sem entender nada. Comecei a me cansar de repetir as mesmas coisas. Tem alguma coisa errada. Mas o quê? Um dia me dei conta, estava eu no mesmo cemitério, andando entre os túmulos, levando flores para a mãe de Sara, e vi uma foto. Parei para olhar de perto. Nessa foto sou eu? Por que minha foto está aqui? Quem a colocou? Eu sempre venho aqui para trazer flores para a mãe de Sara. Fiquei confusa. Precisava descobrir o que estava acontecendo. Quem sou eu? Fiquei horas olhando para aquela foto no túmulo, até que alguém se aproximou. Uma mulher mais velha chegou e orou por mim. Ela disse: Jesus, encaminha minha sobrinha para a sua luz divina. Não a deixe perdida. Se ela ainda não foi para o céu, ajude-a. Ouvindo aquela oração, pensei: mas que oração estranha, estou viva. Na hora que aquela mulher saiu, fui com ela e entrei no carro. Precisava entender o que estava acontecendo. Cheguei na casa antiga de madeira, com uma varanda cheia de flores e um banco de madeira. Na cozinha havia um fogão de lenha. O cheiro estava bom. Observei todos os passos daquela senhora. Eu não queria lhe fazer nenhum mal, só entender o que estava acontecendo comigo. Por que não me lembro dessa tia? Fui ficando por ali. Gostei do local. Em um dia, a casa estava cheia de visitas. Era um almoço. Todos reunidos conversavam. O cheiro da comida estava bom. Até que um homem falou: alguém tem ido visitar o túmulo da Cleusa? Outra respondeu: para que visitar? Aposto que o espírito dela não está mais lá. Está onde? Se não estiver vagando por aí, do jeito que era ciumenta, coitado do Jorge, cortava um 12 com ela. Jorge era um homem bom, apaixonado por ela, mas o ciúme dela era doentio. Eu, ouvindo tudo aquilo, me perguntei: que conversa é essa? Outra mulher falou: ela deve estar no inferno. Que mulher difícil de lidar. Um outro homem falou: não desejo que ela esteja no inferno. O ciúme é uma doença que precisa ser curada. Foi o ciúme que a levou a tirar a própria vida.
Dizem que quem comete esse ato não tem perdão. Jorge sofreu a morte dela e o seu coração não aguentou. Ele tinha o coração fraco. Eu estava ali ouvindo tudo aquilo. Meu Deus, eu morri? Como eu não me lembro? E agora? O que eu faço? Então aquele homem, Jorge, também morreu. Mas se eu era sua esposa, como ele não me reconheceu? Tudo estava muito estranho. Aquelas pessoas se levantaram e saíram. Eu as segui. Elas entraram no cemitério. Tem algo muito errado nisso. Não estou entendendo mais nada. E percebi que aquela cena de todos conversando se repetia. Eu estava em um looping, andava em círculos, não conseguia sair disso. Preciso de ajuda, mas onde eu vou? Segui um rapaz, entrei no carro com ele. Ele ouvia uma canção no rádio que falava: cubra-me com seu manto de amor, Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. Eu passei a mentalizar aquelas palavras com fé e de repente apareceu um ser muito iluminado dentro do carro. Sem me falar nada, estendeu a mão para mim e não vi mais nada. Acordei em uma grande enfermaria, me levantei da cama e perguntei para uma moça que vestia uma túnica branca e azul celeste: onde estou? Acolhida no lar de Maria, mãe de Jesus. O que aconteceu comigo? Em breve você saberá. Agora descanse. Me deu água e mais tarde vieram conversar comigo. Cleusa, seja bem-vinda a esse lar. Faz 20 anos que você faleceu. 20 anos? Como assim? Até pouco tempo eu nem sabia que tinha morrido. Estou muito confusa. Parece que eu estava vivendo uma repetição. Acontecia sempre a mesma coisa. O mentor, sério, mas com um semblante calmo, falou: geralmente, quando o corpo físico recebe uma ruptura violenta, a mente fica confusa. Mas aquelas pessoas naquela casa, quem eram? Foram seus parentes, também todos desencarnados. Estavam todos ali, presos na ilusão de um dia herdar toda aquela terra. Faleceram e foram ficando no local. A casa onde você entrou e ficou era uma projeção das mentes dos desencarnados que viveram neste local. A casa não existe mais. Ali foi construído um prédio. Não entendo. E o Jorge? Ele foi o seu esposo. Nunca aceitou o seu desencarne. Ele também não percebeu que faleceu. Perguntei ao mentor: então, eu fiquei todo esse tempo vagando no mesmo lugar? Sim, você e milhares de irmãos que não querem despertar para os acontecimentos. Cleusa, por que você provocou o seu desencarne? Seu marido era bom para você? É que eu tinha ciúmes. Ele se perfumava para ir trabalhar. Ele sorria para suas colegas de trabalho. Eu queria ele só para mim. Você jogou o seu carro contra uma árvore de propósito. Sim, eu não queria morrer. Eu queria chamar a atenção do meu marido. Queria ele por perto, por mais tempo. Aqui nessa colônia de acolhimento, existem milhares como você. E chegam todos os dias mais e mais. A vida não acaba interrompendo o corpo físico.
Onde está Jorge? Em outra colônia espiritual. Ele não tirou a sua própria vida. Foi morte natural. Apesar de ele ter vagado pela terra, preso na dor e por não aceitar o seu desencarne, hoje ele se encontra bem. Posso vê-lo? Não. Primeiro, você precisa ter equilíbrio. Isso você nunca teve quando encarnada. Aqui na colônia vai receber tudo o que precisa para se fortalecer e levará um tempo. Anos se passaram. Eu comecei a montar o quebra-cabeça da minha vida quando encarnada. Que loucura eu fiz! Quando estava vagando naquele cemitério, eu lembrava de outra vida e pensava que era uma vida atual. Percebi que fora do corpo físico, conseguimos lembrar de outras vidas. Como eu estava em desequilíbrio, tudo ficou confuso na minha mente. Como vou viver sem o Jorge? Com o acidente, tive traumas no crânio. Isso vai dificultar a minha próxima reencarnação. Por estar distante de Deus, quando encarnada e cega de ciúmes, fiz loucura. Como vou resolver tudo isso? Passados anos nessa colônia, foi feita uma reunião comigo e mais 3 mulheres que cometeram a mesma loucura que eu quando encarnada. E para reparar os erros e aprender a lidar com as emoções, decidimos que uma delas, Isaura, reencarnaria primeiro. Ela seria a minha mãe. Marceli seria minha irmã. Nós 3 interrompemos a vida por desequilíbrio emocional. Todas teremos dificuldades no psiquismo, como déficit de atenção e dificuldade para aprender. Nossa trajetória será de muito esforço para vencer as debilidades que causamos no nosso corpo espiritual. Feitos acordos, agora é a minha vez de reencarnar. Por essa razão, foi permitido eu ditar a minha história. Hoje, reconheço que o amor de Deus é infinito. Nos ama incondicionalmente. Obrigada à escritora por me ouvir e escrever a minha história. O conselho que eu dou aos irmãos da Terra é que busquem ajuda quando sozinhos não derem conta das suas dores. Deus sempre coloca solução. Sem fé, não conseguimos vê-la. Se você pedir ao Pai, que tudo compreende, vem o socorro. Então, dessa história linda, emocionante da Cleusa do Rosário, a gente entende a importância, a urgência desse despertar espiritual ainda aqui na Terra, enquanto a gente está vivo. Porque depois que a gente passa para o outro lado, se a gente não tiver esse conhecimento, o despertar espiritual se torna mais perturbador. Então que a gente possa, através dos estudos, através dos conhecimentos espirituais, aumentar a nossa fé na vida futura, que é a vida após a morte. A morte não existe. Ela só acontece com o corpo físico. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem essa história e a gente se vê no próximo vídeo de psicografia. Até lá!